Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. No dia de hoje, nós vamos meditar os capítulos 16 e 17 do Evangelho de São João. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para os capítulos 16 e 17 do Evangelho de São João. Existem pessoas que perguntam assim: Padre, como que o Senhor prepara este conteúdo? Onde eu posso encontrar este material escrito? Então, a resposta mais prática é: nós precisamos ler. Nós precisamos ler. É tudo fruto da leitura. Eu não consigo mostrar, mas o padre está cheio de livro aqui na mesa. Todos os dias, vou mostrar aqui rapidamente, depois se alguém quiser fazer um print, não tem problema nenhum, um dia a gente vai colocar isso aqui no material e vai publicar. Eu tenho as minhas anotações aqui, ó. Quem é aqui de Macau depois pode pedir para ver o padre, pode pedir para ver as anotações. Então tem as anotações, tem o meu caderno, então vou lendo, meditando, lendo e meditando, e vocês também podem fazer a mesma coisa. Se Deus quiser, o ano que vem, nós vamos fazer de forma mais profunda. Vamos pegar um evangelho, cada mês nós ficamos com um evangelho. Então, é preciso meditar, é preciso estudar. Gostaria de fazer também sobre meditação um convite muito especial. Depois o padre vai recordando outras vezes. Nem vou dizer muito porque o convite explica por si mesmo. Aqueles que puderem, naturalmente. No próximo ano eu tinha muita vontade de ir para a Terra Santa. Eu fui para a Terra Santa com 1 ano de padre. Já vou fazer 15 anos de padre. Então o ano que vem, se Deus quiser, no dia 10 de julho, nós vamos para o Egito e Israel. Toda peregrinação bíblica, Monte Sinai, Monte Horebe, Rio Nilo, os 40 anos que o povo passou pelo deserto, nós vamos fazer de ônibus, vamos fazer do Egito para Israel de ônibus, depois no Israel, todos os lugares sagrados. Então, nós estamos formando um grupo, vai ser um grupo de estudo e também um grupo de meditação. Então, você é o convidado para conhecer a Terra Santa com o Padre Daniel. Tem um contato aqui da agência que está organizando a viagem. Pense nessa possibilidade. E aí você divide até a data da viagem em quantas parcelas que você achar melhor. Depois da volta tem aproximadamente mais 8, 9, 10 parcelas que você pode fazer. Então dá para dividir aí em várias partes. Então, convite, Terra Santa com o Padre Daniel no próximo ano. E aí, caso não seja possível ir para a Terra Santa, nós vamos fazer Egito e Jordânia. Irmãos e irmãs, vamos para o texto, capítulo 16. Então aqui nós continuamos no contexto da última ceia. Jesus está na última ceia com seus apóstolos. Em toda a última ceia, capítulo 13 tem uma ação. Lavou os pés. E aí a partir do capítulo 14 até o capítulo 17, tem muito discurso de Jesus e tem também ali alguns momentos de diálogo com os apóstolos. O que mais chama a minha atenção aqui nesses capítulos, principalmente do 14 ao 17, é Jesus no momento de agonia, Jesus no momento de dor, Jesus sabendo que seria a última noite, ele gasta a maior parte daquele tempo para quê? Para encorajar e consolar os seus discípulos. Ele sabia que aquele período que ele estava com os discípulos era breve. Então, o que ele aproveita? Ele aproveita não para se fazer de vítima, não para dizer que o seu sofrimento era enorme. O último momento, ou a última noite, ele aproveita para formar os seus discípulos, para dizer aos seus discípulos que a fé deles deveria permanecer firme. Veja o capítulo 14. Como que nós começamos hoje? Como que nós vamos começar hoje? E como que nós começamos ontem? Como que nós vamos começar hoje? Nós vamos ver, Jesus ele passou os últimos momentos da sua vida para quê? Para consolar e encorajar.
consolar e encorajar. Olha o começo do capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração. Veja, quem devia estar perturbado era o próprio Jesus que ia morrer. Veja, ele ia morrer, ele que tinha que ser consolado. Ele que tinha que ser encorajado. Ele queria morrer, aquele que consola e encoraja. Não se perturbe o vosso coração. Credes em mim e credes também, credes em Deus e credes também em mim. Está consolando e encorajando. Olha o capítulo 16, versículo 1. Comecinho do capítulo 16. Eu vos disse estas coisas para que vossa fé não seja abalada. Eu estou adiantando e dizendo para que a vossa fé não seja abalada. E aí, principalmente entre os versículos 1 e 4, Jesus continua falando da sua perseguição, que ele seria perseguido. Versículo 2. Sereis expulsos das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Vamos aprofundar um pouco esse versículo. Se nós voltarmos, depois vocês voltem ou coloquem aqui do lado, 9, 22, se nós formos lá para o capítulo 9, por que eu estou dizendo isso? Sereis expulsos das sinagogas. João capítulo 9, versículo 22, diz assim: Seus pais disseram, pai do cego de nascença, porque tinham medo, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Então, 2 vezes no Evangelho de São João diz que os cristãos seriam expulsos das sinagogas, ou que eles eram expulsos da sinagoga. Possivelmente, na época que esse Evangelho de São João foi escrito, foi o período histórico, ali, ano 80, 90, que os cristãos estavam sendo expulsos ou já tinham sido expulsos da sinagoga. Então, o texto vai dizendo algo que o autor já conhecia, São João ele já conhecia, porque ele já tinha vivido, então ele apresenta no texto como algo que seria do futuro, mas que quando ele escreveu ele já tinha visto. Então ele dá ênfase naquilo que ele estava vivendo naquele momento que ele escreveu. Claro que Jesus viveu isso, mas 2 vezes aparece, sereis expulsos das sinagogas. Então possivelmente quando o texto foi escrito, era o contexto que as pessoas estavam vivendo. E aí, quando o texto vai falar depois também, olha aqui, sereis expulsos das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Quem que foi morto? Se nós pegarmos um pouco depois da ressurreição de Jesus, nós temos a morte de Estevão, de Tiago e outros apóstolos, outros mártires. Então São João, ele conhecia a história, ele tinha vivido e sabia que aquilo que havia acontecido, a morte de outros apóstolos e de outras pessoas, e acabou narrando isso no seu texto, na época que Jesus estava presente entre eles. Esse capítulo 16, nós vamos dedicar mais ao capítulo 17, que é a oração sacerdotal, mas tem ainda uma parte do capítulo 16 que eu gostaria de meditar com vocês. A partir do versículo também 16, capítulo 16, versículo 16, nós temos a ausência e a presença de Jesus. Então Jesus, ele faz uma comparação, ele dá um exemplo da sua hora. O que é a sua hora? A sua morte, depois a sua partida para o Pai. Ele dá o exemplo de uma mulher grávida, uma mulher que dá à luz. Ele mostra a relação do sofrimento da gestação com a alegria da vida de uma criança ou com a sua ressurreição. A hora da mulher dar à luz é a chave de leitura para a compreensão da hora de Jesus. Uma mulher que vai dar à luz, ela tem o sofrimento, tem a dor, tem aquela grande dificuldade no corpo, mas depois vem a grande alegria. Alegria por quê? Porque existe uma nova vida. Então Jesus, ele quer alertar os seus apóstolos, e aqui vai aparecer cada vez de forma mais clara que a sua paixão, o seu sofrimento e depois a sua morte não seria o final da linha, ali não seria a última palavra, mas que depois haveria, e eles deveriam acreditar na alegria e na esperança da ressurreição. São João Paulo II tem um pensamento muito bonito. Ele diz assim que a mulher, aqui está dizendo a mulher que está grávida, a mulher, ela é a figura também da igreja. A igreja, nós temos ela, claro, a igreja não tem sexo, mas a igreja é como se fosse esposa de Cristo. Então nós vemos a igreja no feminino. Então, dizendo assim, que a igreja como mulher não pode ser excluída desta hora e também do trabalho
de dor. Ou seja, a igreja também passará por perseguições, tribulações, dores, muitas vezes heresias. Eu disse ontem com muito pesar e muita dor no coração, padre dizendo que a igreja não é fundada, igreja católica, padre católico falando que a igreja católica não é fundada por Jesus. Então, já ouvi uma vez em sala de aula que a ressurreição de Jesus não é algo material, é um sentimento que estava no coração dos apóstolos, porque quando nós amamos alguém, essa pessoa continua sempre viva dentro da nossa alma, da nossa memória. Então o católico precisa ser bem formado, porque muitas vezes ele vai ouvir heresias. E aí Jesus, ele deixa as coisas aqui muito claras. E aí São João Paulo II, ele diz que esta dor da mulher também será a dor da igreja. E aí cabe a cada um de nós sermos conhecedores e defensores da verdade. Irmão e irmã, capítulo 17 é um dos capítulos mais estudados, é um dos capítulos mais belos da Sagrada Escritura, de todo o Evangelho, pelo menos. O texto diz assim, e o Evangelho é a parte mais bela da Escritura. O texto começa assim, assim Jesus falou, e elevando os olhos ao Pai, disse, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, assim como destes a ele o poder sobre todos, a fim de que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, aqui no final, nesse capítulo 17, nós vamos começar a observar uma oração que Jesus faz. Esta oração nós chamamos de oração sacerdotal. Aqui merece ser lido com muita atenção, esse capítulo 17 é belíssimo. Para ajudar a nossa meditação, eu gostaria de dividir esse capítulo 17 em algumas partes. Então nós temos uma introdução do versículo 1 a 5, onde Jesus pede para o Pai glorificá-lo, para ser glorificado pelo Pai. Versículos de 1 a 5. Depois vocês vão ler e vão ver se é isso mesmo. E aí depois nós temos uma parte central, que vai do versículo 6 até o versículo 23. E aí essa parte central ela pode ser dividida em 3 pequenas sessões. A primeira sessão do versículo 6 a 10, não é tão pequena assim. A primeira sessão do versículo 6 a 10, nós vamos ter Jesus ele olhando para trás, uma retrospectiva da missão que ele realizou. Aqui ele vai dizer que aquilo que ele fez, que ele glorificou o Pai na terra, realizou a obra que era para ele fazer, e aquilo que era esperado dele tinha sido cumprido. Então, nós temos aqui nessa oração, primeiro, ele pede para o Pai glorificá-lo, daqui a pouco nós vamos ver o que isso significa. Então, primeira parte é a introdução do 1 a 5, Pai, glorifica-me. Depois a parte central, em 3 sessões. Primeira sessão, ele faz uma retrospectiva do que ele fez, do 6 a 10. Depois do 11 ao 19, nós temos um pedido de Jesus para que o Pai guarde e consagre os discípulos, as pessoas que iriam ficar na verdade. Olha, Pai, guarde e consagra-os na verdade. Depois nós temos uma terceira sessão, que vai do versículo 20 até o versículo 23, que é uma visão da oração universal que alcança os cristãos do futuro para serem um. Então aqui Jesus, ele reza por cada um de nós, ele reza por aqueles que viriam depois dele. E aí o que ele pede em relação a nós? Ele pede a unidade, que nós sejamos um. Veja essa parte central, primeiro ele começa fazendo uma retrospectiva, ele começa olhando para o passado. E aí depois, o final desta parte central, dos versículos 20 a 3, ele olha para o futuro. Ele reza por aqueles que virão depois dele. Então essa parte central aqui nós temos toda a história. Jesus ele sabe que era a última noite, então ele faz uma oração apresentando toda a história. E aí depois nós temos a conclusão, depois nós vamos meditar com um pouco mais de profundidade sobre o que nós vimos. Na conclusão, do 24 ao 26, Jesus ele retoma o tema da glória ou da glorificação, tema que ele deseja partilhar, que ele deseja que os seus discípulos partilhem com ele. Então, olha, a última oração de Jesus, o que ele faz? Ele volta para o passado. Ele agradece a Deus por tudo aquilo que foi realizado. E ele diz que a sua missão tinha sido cumprida. Ele olha para o passado. Depois, na parte central, do 11 ao 19, ele pede para os apóstolos. Ele pede para aqueles que estavam lá com ele.
que eles fossem confirmados na verdade, que eles guardassem a verdade. Por quê? Porque dali sairia a sucessão apostólica. Ali nós tínhamos 12 apóstolos e desses 12 nós teríamos o futuro da igreja. Cada bispo é um sucessor de um apóstolo. Se nós pegarmos a sucessão mais interessante, a mais bonita, que é a sucessão de Pedro. Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, depois nós temos Alexandre, depois nós temos Evaristo, Alexandre, depois vem Higínio, até nós chegamos em Leão, Papa Leão, Francisco, Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I. Então nós temos uma sequência ininterrupta de 267 papas, só na Igreja Católica tem isso. Quando nós vamos para outras sucessões, por exemplo, nós pegamos a sucessão de São João, e eu tive a graça de ir para Esmirna, tem um grupo aí que foi compadre no último ano, nós fomos para a Turquia, Esmirna, do lado de Éfeso. E aí, que interessante, Esmirna foi onde morreu São Policarpo. Meu testemunho rapidamente. E aí, nossa, São Policarpo foi discípulo de São João, tem escritos dele, depois vocês pesquisem a patrística, os padres apostólicos. E aí São Policarpo ele começa a contar, olha, Jesus ele sempre repetia, Deus é amor, Deus é amor. Mas por que o senhor fala tanto, São João, né? Por que João fala tanto, Deus é amor, Deus é amor? Aí João falou, porque se vocês entenderem isso, vocês entenderam tudo. Então, uma pessoa que conviveu com os apóstolos, aí nós fomos fazer uma visita onde que ele tinha morrido, São Policarpo. E aí, a igreja é uma casa, a Turquia vive um momento de muita dificuldade cristã, muita mesmo. E aí, bati lá na casa, de repente alguém abre a casa, que era a igreja lá dentro da casa. Aí abre uma cruz enorme, e aí eu falei para ele, o senhor é o bispo? You are the bishop? Yes, I'm the bishop. O senhor é o bispo? Ele falou, sim, eu sou o bispo. Aí, conversando, ele acolhendo uma pessoa muito simples, eu falei assim, o senhor tem noção? Primeiro é João, segundo é Policarpo, agora é o senhor? Eu tenho, sou eu. O senhor é discípulo, o senhor é um sucessor de São João, o senhor tem noção disso? Aí ele deu risada assim, eu falei, não, vamos tirar uma foto. Aí eu tirei. Então olha a beleza da Igreja Católica, olha a beleza da Igreja Católica, não tem como alguém não estudar e não ser católico. E às vezes o católico não conhece a Bíblia, então nós vamos estudar e conhecer a Bíblia. Nós temos a sucessão apostólica. Jesus ele queria formar os seus apóstolos, de 11 a 19. Jesus pede ao Pai para guardar e consagrar os seus apóstolos onde? Na verdade. Olha, aqui é muito profundo. Consagra, Senhor, consagra. Por quê? Porque através da consagração eles iam consagrar a outros. Mas não só consagrar, não basta ser ordenado, ele precisa ser guardado. Às vezes tem escândalo de sacerdote, escândalo na igreja, que triste. Então, olha, faz aí no seu resumo, escreve. Consagra, ordena, consagra e guarda. Em quê? Na verdade. Consagra e guarda na verdade. Jesus ele olha para o passado, ele olha para o presente, depois ele olha para o futuro e reza pela unidade da igreja. E aí alguns detalhes aqui que eu escrevi e eu penso que merece ser sendo aqui visto por cada um de nós. Nós temos aqui, Jesus sabia que a sua hora estava chegando, por isso ele pediu para o Pai glorificá-lo. Veja, o que Jesus está pedindo, alguns poderiam dizer, nossa, mas pediu para o Pai glorificá-lo, isso daqui é orgulho? Jesus ele não pediu e nunca esperou nenhuma glória humana, nenhuma glória de pessoa humana. Ele nunca pediu e esperou ser glorificado pelo ser humano. Nunca quis ser aplaudido por ninguém. A sua vida foi um profundo serviço. O que significa? Ele não precisa de aceitação e glória humana. O que significa ele ser glorificado pelo Pai? Significa ele levar até o fim a sua missão. E ser glorificado significa ressuscitar. No fundo, a ressurreição de Jesus é para o nosso próprio bem. É a condição para entrarmos na vida eterna e participarmos da sua eternidade. Então, quando Jesus pede a sua glorificação, no fundo, ele estava pedindo que, ao ser glorificado, nós também pudéssemos participar da sua vida eterna. Existe um grande santo da igreja, se não me engano, São Gregório de Nissa, ele diz que o maior desejo da nossa vida deve ser a divinização. Alguns vão dizer, padre, como que eu posso ser divino? Divino por essência é apenas Deus. Nós nunca vamos ser divinos por essência, por princípio, mas nós podemos ser divinos por participação. À medida que nós participamos da divindade de Cristo, nós vamos nos divinizando. Então, em outras palavras, é isso que Jesus pede
por cada um de nós quando ele pede a sua própria glorificação. Então, nós percebemos aqui que, e aí o padre gostaria ainda de meditar com vocês, nós percebemos nesse texto, depois vocês podem circular, nós percebemos 4 grandes pedidos de Jesus. 3 desses pedidos são apresentados no imperativo. Quais são esses pedidos? Glorifica o teu filho. Guarda aqueles que foram dados a ele e depois consagra-os na verdade. 3 pedidos de Jesus. Glorifica o teu filho. Guarda aqueles que foram dados a ele e consagra-os na verdade. E aí depois o último pedido é formulado com um verbo, o verbo eretal. E aqui significa orar. Jesus, ele reza, e é o último pedido. E aí qual que é esse pedido? É o pedido pela unidade dos cristãos. Pela unidade daqueles que iriam segui-lo. Infelizmente, hoje tem 30, 40 mil igrejas diferentes. E aí um pastor funda uma e depois funda outra. Lutero, você está feliz, Lutero, com o que você fez? Grande de serviço. Saiu do sacerdócio, casou com uma freira, fundou uma outra igreja e hoje inúmeras seitas, comunidades, grupos e comunidades eclesiais que não têm fim. Por isso que a única que está ligada à tomada, a única que está ligada lá ao princípio de verdade é a Igreja Católica. Então Jesus, ele faz 3 pedidos. Eu digo isso, padre, a nossa igreja é melhor do que as outras? Se é melhor ou não, a gente pode avaliar, mas o que eu posso dizer é que ela é a única fundada por Jesus. Porque ele disse a Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a, artigo feminino singular, minha, pronome possessivo singular, igreja, eclésia. A igreja de Jesus deve vir da época de Jesus. Eu não posso ser filho de Pedro Alves Cabral. Por quê? Porque eu não sou da época dele. Então, para saber qual é a igreja de Cristo é só ir na biblioteca. Vamos ver a igreja que veio da época dele. E a única que veio da época dele foi a Igreja Católica. Santo Inácio de Antioquia, ele diz, onde está Jesus Cristo está a Igreja Católica. Isso no ano 106, aproximadamente. Então aqui é algo muito claro. Jesus, ele faz esses 3 pedidos. Glorifica o teu filho, guarda aqueles que foram dados a ele e consagra-os na verdade. E depois o último pedido, ele reza pela unidade. Irmãos e irmãs, nós percebemos aqui neste texto uma grande articulação, é uma oração, uma grande articulação na oração feita por Jesus, com 2 perspectivas. Primeira, onde ele remonta ao passado, ele volta para trás e depois ele vai para o futuro. Então é uma oração que perpassa toda a história. Depois da introdução, nós temos aqui uma retrospectiva da missão realizada por ele, que mostra toda a gratidão por ter recebido tudo do Pai. Aqui nós temos, quando ele agradece por tudo que ele recebeu do Pai, e deve nos ensinar muito, nós temos aqui uma ênfase no dom gratuito. Tudo que nós recebemos é gratuitamente, tudo que nós recebemos vem de Deus, e o que cabe a cada um de nós é reciprocidade, ou seja, também oferecemos de graça aquilo que nós recebemos de graça. Tudo é graça, todos os dons que nós temos vieram de Deus, e, de certa forma, temos que colocar também ao serviço dele. Jesus também ele olha para o futuro e confia o seu próprio futuro e da comunidade ao Pai. Jesus confia o seu futuro, a sua vida ao Pai e confia também o da comunidade. Ele reza para que nós possamos ser um com ele e o Pai um com cada um de nós. Mesmo que Jesus está presente, ele fala como se não estivesse mais no mundo. Então aqui nós temos um grande sinal de presença, mas também ele já preparando a sua comunidade para a sua ausência. Gostaria ainda de concluir, poderíamos dizer assim, que nesta oração que Jesus faz, ele reza novamente para a sua glorificação, para a glorificação dos seus e reza também pela unidade da igreja. Irmãos e irmãs, um texto belíssimo, belíssimo, belíssimo. Estudem e meditem. Padre, aproveita e convida novamente. Vamos o ano que vem para o Egito e Israel. Vamos rezar e estudar pessoalmente. É a peregrinação da vida. Faça uma economia, se organizem. Israel, graças a Deus, está em paz. Então vamos formar aí um bom grupo e vamos rezar e meditar. Padre, o tempo todo com vocês, no hotel, no ônibus, missa diária. Então pense nessa possibilidade. Aqueles que não puderem ir, convidem outras pessoas, quem está nos grupos de WhatsApp do Padre,
ou vocês veem aqui o número da agência, quem está no grupo de WhatsApp envie para outras pessoas. Pense nessa possibilidade. Todos católicos, pelo menos uma vez na vida, deveriam conhecer a Terra Santa. Vou ficar muito feliz se conhecerem ou se voltarem comigo. Irmãos e irmãs, belíssimo texto, louvado seja Deus por isso. Amanhã é um dia mais tenso, a morte de Jesus, capítulos 18 e 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.